A gestão do patrimônio histórico, cultural e natural no plano diretor da cidade de Vitória, capital do Espírito Santo, Brasil. Concure, 2000. A vida de uma cidade se manifesta por obras materiais, traçados ou construções que lhe conferem sua personalidade própria e dos quais emana pouco a pouco a sua alma. São testemunhos preciosos do passado que serão respeitados a princípio por seu valor histórico ou sentimental, depois porque alguns trazem uma virtude plástica. O plano histórico, cultural e natural emerge da construção coletiva da cidade. É um bem destinado ao usufruto de uma comunidade que é constituído pela acumulação contínua de uma diversidade de objetos que congregam a sua pertença comum ao passado. É também a expressão da cultura dos grupos humanos que recupera memórias, ritualiza sociabilidades e transmite legados para o futuro. O patrimônio também expressa a solidariedade, que une aqueles que compartilham um conjunto de bens e práticas que os identificam, e costuma ser um legado de cumplicidade social. O conceito de patrimônio ele foi tomado inicialmente de forma monumental, e com o tempo ele foi evoluindo e agregando sítios rurais, urbanos e arqueológicos, paisagens, elementos naturais, arquitetura vernacular e o patrimônio material, que são as práticas, as representações, as expressões e os saberes populares. Então, nota-se que o patrimônio ele evoluiu, né, e ele assumiu o seu papel cultural e o seu papel de manifestação comunitária. Dessa forma, considerando, né, a importância do patrimônio para a memória, é de fundamental importância sua preservação e conservação, no sentido de garantir, né, a manutenção dessa memória e da identidade do povo, bem como a qualidade de vida das pessoas e a qualificação dos centros históricos, sua valorização econômica, turística e social. O plano diretor, definido na Constituição de 88 como instrumento básico da política urbana, é a peça-chave desta política nos municípios e deve se embasar nos princípios básicos de função social da cidade e da propriedade. O plano deve estabelecer as diretrizes básicas das políticas setoriais. Dentre elas, vamos discutir nesse trabalho a política de proteção do patrimônio histórico, cultural e natural, cujo início de construção remete à década de 30, a Constituição de 34. A Constituição de 88 ela dá uma nova roupagem ao patrimônio. Se observarmos, né, todas a evolução das constituições federais, nota-se que houve um rompimento com o aspecto monumental do patrimônio e foram reconhecidos outros portes de edificações, as manifestações culturais, conjuntos urbanos, sítios arqueológicos, naturais e paisagísticos e históricos, e, além disso, o patrimônio de valor imaterial. Incrementando a questão da política de proteção do patrimônio, a Constituição também estabelece a colaboração da comunidade junto ao poder público na promoção e proteção do patrimônio cultural brasileiro. Além disso, o Estatuto da Cidade ele traz a diretriz da gestão democrática das cidades, que é aplicada a toda a política urbana, fortalecendo assim a construção dessa proteção do patrimônio de forma compartilhada entre a sociedade e os entes federativos. Para Menezes, o reconhecimento de que o patrimônio cultural é, antes de tudo, um fato social e que os valores culturais são criados pela sociedade e não apenas pelo poder público, foi a grande inovação trazida pela Constituição de 88. A salvaguarda do patrimônio, através de regramentos, parâmetros e ferramentas, tem localmente o plano diretor como fio condutor. Segundo Salcedo, vários são os métodos para a salvaguarda do patrimônio cultural: o tombamento, a conservação, a manutenção, a preservação e a restauração. Dessa forma, a gestão do patrimônio histórico, cultural e natural articula o contexto urbano com a instância política de preservação, através da definição de zonas especiais de proteção, do controle e compatibilidade de usos e volumetria, do controle da densidade e do tráfego urbano, da regulação das edificações, controle de altura e volume, bem como das relações entre o conjunto e seus elementos, envolvendo os diferentes atores sociais. Essas premissas, delineamos o objetivo principal do artigo, que é analisar de que forma o Plano Diretor Urbano de Vitória incorpora os dispositivos relacionados à preservação do patrimônio histórico, cultural e natural.
especificamente a consonância do plano diretor com a legislação nacional, a Constituição de 1988, o Decreto-Lei de 1937, o Estatuto da Cidade, e internacional, contribuindo para a manutenção do patrimônio edificado como elemento de composição da paisagem urbana. Além disso, também vamos analisar de que forma a normativa possibilita que o patrimônio edificado cumpra suas funções contemporâneas, mesclando-se aos demais elementos de composição do tecido urbano. A pesquisa adotou uma abordagem qualitativa de caráter exploratório e analítico e foi estruturada em 3 etapas complementares. Na primeira etapa, a revisão bibliográfica, propôs-se o levantamento da literatura nacional e internacional sobre patrimônio cultural, planejamento urbano e instrumentos de gestão territorial, consolidando as categorias analíticas fundamentais. Esse levantamento nos permitiu compreender um pouco da evolução do conceito de patrimônio, a dimensão simbólica, social e urbana do patrimônio, os marcos normativos da preservação no Brasil e os avanços e os desafios de efetivação em âmbito municipal da política de preservação, bem como a existência de um campo de tensão entre memória e transformação, além da integração entre políticas patrimoniais e planejamento urbano. Esse conjunto teórico consolidou categorias analíticas fundamentais, que nós podemos destacar como tombamento, zonas de proteção, usos do solo, transporte, sistema viário e mobiliário urbano, que orientaram a leitura crítica do plano diretor de Vitória. Em uma segunda etapa, foi feita a análise documental, que tratou-se do exame do plano diretor, da legislação, tendo como foco identificar e interpretar os dispositivos normativos que eram voltados às salvaguardas do patrimônio histórico, cultural e natural. Na terceira etapa, definiu-se os parâmetros avaliativos, que seriam os elementos-chave da análise. Então, se destacou o tombamento, como um instituto de proteção do patrimônio e dos bens culturais, as zonas de proteção, voltadas à delimitação de perímetros de salvaguarda e a preservação da paisagem urbana, usos do solo, que é a atenção especial a compatibilidades entre esses usos e o interesse cultural e natural, transporte e sistema viário, observados como fatores de impacto direto sobre a conservação e a fruição do patrimônio, e o mobiliário urbano, entendido como componente estético e funcional da valorização dos espaços públicos. Antes de falarmos da análise do plano diretor, vamos falar sobre Vitória, a cidade presépio. Fundada em 1551, sempre encantou moradores, turistas, marinheiros, viajantes, poetas e compositores, por sua beleza natural e arquitetônica, segundo Lima Júnior 2000. Vitória inicialmente ocupou a base do maciço na porção central da ilha, se posicionando entre a Bahia e as montanhas. Ao longo de seus 474 anos, experimentou grande renovação do seu sítio histórico, a partir da substituição de edificações coloniais, modernização do centro, bem como pela ampliação de seu território, através de aterros e do crescimento urbano que se deu nos sentidos leste, nordeste e noroeste. A partir dessa imagem, podemos observar que ao longo dos anos, Vitória foi se modernizando, se integrando ao continente e expandindo seu território. Na década de 50, já notamos edifícios mais modernos e verticalizados na paisagem da cidade, o que implica a existência de uma sobreposição de camadas de edificações, estilos arquitetônicos e momentos da cidade. A partir dessas imagens, é possível observar que a cidade de Vitória, como um todo, e principalmente o seu centro histórico, se moderniza através da verticalização de suas edificações e do crescimento urbano pelos aterros ou pela expansão de seu território. A cidade contemporânea é um conjunto de camadas com diferentes estilos arquitetônicos. Dentro desse conjunto, a cidade vai se modernizando e, ao mesmo tempo, busca manter e guardar as suas características de cidade presépio através da preservação do seu patrimônio. A importância dessa leitura, diante da construção da cidade, se dá pela necessidade de se manter a construção histórica do território a partir das diferentes camadas. A pesquisa demonstrou que os elementos de gestão do patrimônio histórico, cultural e natural em Vitória foram relacionados a diferentes dispositivos na lei do plano diretor.
desde objetivos e diretrizes até parâmetros de controle urbanístico, definição de instrumentos e ferramentas de proteção e salvaguarda. Esse repertório representa o desejo de conservar a herança coletiva, mesmo diante da fugacidade do nosso tema, descortinando a intenção maior de que o bem patrimonial não desapareça na paisagem urbana da cidade, mas que a ele pertença, que a ele seja incluído. No Instituto de Tombamento, foi observado que a legislação ela instituiu os livros de tombo, tanto de bens naturais, bens móveis e integrados, como também todo o procedimento para o inventário, registro, tombamento e identificação como de interesse de preservação. Ela incorporou os graus de proteção, tanto no requisito de tombamento como no de identificação, o que, de certa forma, amplia, né, a proteção do patrimônio dentro do município. Como efeitos jurídicos, a legislação prevê restrição à vizinhança, o que é uma medida de proteção à visibilidade do bem tombado, e vedação à modificação do bem. Além disso, a legislação trouxe o incentivo de transferência integral do potencial construtivo dos imóveis tombados no centro histórico, de forma que esse potencial fosse negociado e que os proprietários do imóvel tivessem condições para ter recursos de manutenção do seu bem. O que se observou a partir da análise foi que houve um avanço no alinhamento com a legislação federal, principalmente o Decreto-Lei 25 de 1937, mas, ao mesmo tempo, observou-se uma limitação na aplicação prática do instrumento de transferência potencial construtivo devido a resistências privadas e a ausência de regulamentação dos instrumentos complementares, que seria a outorga onerosa e o parcelamento compulsório. A legislação também incorporou a criação de zona de proteção, através da delimitação de Zona Especial de Interesse Urbanístico 1 do Centro Histórico. Essa legislação ela traz todo um regramento específico para o centro, com o estabelecimento de gabaritos diferenciados, afastamentos e áreas não edificantes, que foram implantados a partir do estudo do Plano de Preservação da Paisagem do Centro. Além disso, a legislação atinge também outras áreas da cidade, ao dispor de regramento que controla a altura das edificações no entorno dos morros Itapemirim e Gamela, que são importantes elementos da paisagem de interesse de preservação no território do município. A partir da análise, observou-se que a legislação ela fortalece a preservação da paisagem urbana e natural, mas restringe o potencial e o aproveitamento construtivo. Essa estratégia ela hierarquiza a paisagem e coloca o patrimônio como protagonista. Dessa forma, toda a construção volumétrica e em torno dos bens tombados ou nas áreas de interesse de paisagem, elas estão subjugadas à importância em se manter as visuais e a importância desses elementos na construção coletiva da cidade. A partir deste mapa, é possível observar a abrangência da Zona Especial de Interesse Urbanístico ZI1, que pega o núcleo urbano inicial de ocupação, bem como as áreas adjacentes, região em que se localizam importantes elementos do patrimônio histórico da cidade. Se, por um lado, a legislação cria um zoneamento de proteção e de incentivo à preservação do patrimônio, do ponto de vista do uso do solo, a legislação define para o centro histórico uma zona de ocupação preferencial que carrega em seu regramento uma grande permissividade de usos, incluindo sua abrangência, usos de grande porte e alto impacto, tráfego pesado e serviços incompatíveis. Essa permissividade busca criar uma maior dinâmica no centro urbano. Aliado a isso, foi proposto também na legislação a flexibilização de índices para o reuso de imóveis subutilizados com incentivo à habitação de interesse social. Como observação, podemos dizer que existe aí um conflito normativo. Se de um lado estamos regrando a proteção do patrimônio, do outro estamos incentivando o adensamento e as ocupações de grande porte. Essa situação foi vista como
de certo ponto, ambígua, o que pode fragilizar a coerência da política de preservação. Mas, ao mesmo tempo, ela reforça a necessidade de entendermos esse momento de preservação e esse intuito de conservar e como é possível conciliar os novos usos à manutenção dessas características históricas e patrimoniais do município. Quanto ao aspecto transporte e sistema viário, nota-se que a legislação reconhece o traçado histórico do centro da cidade e propõe diretrizes gerais para transporte ativo. Neste sentido, foram pontuadas algumas experiências de pedestrialização, como a Rua 7, a Praça Costa Pereira e o entorno do Teatro Carlos Gomes. Além disso, a normativa do município possui um decreto que controla e restringe veículos de carga no centro. Com o objetivo de controlar o fluxo de veículos na região central, essa política impacta de forma positiva a preservação do patrimônio. Apesar disso, a lei ela ainda não avançou de forma efetiva na promoção da mobilidade sustentável, principalmente aspectos vinculados à preservação do patrimônio. Essa ainda permanece como uma diretriz genérica, que carece de ações estruturadas que venham a qualificar o transporte coletivo e a mobilidade ativa no centro histórico. Em relação ao aspecto de mobiliário urbano, observa-se que a legislação fez avanços importantes no sentido de proporcionar maior visibilidade desses bens e sua inclusão na paisagem urbana. Existe na legislação proibição de implantação de mobiliários em frente a estes imóveis, bem como de fiações elétricas, sendo estipulado um prazo de 2 anos para que estas sejam retiradas de frente aos imóveis tombados. Estes avanços também podem, de certa forma, comprometer a apropriação do imóvel tombado, uma vez que, dentre o rol de mobiliários proibidos, podem estar elencados elementos que proporcionam a permanência da população no entorno deste bem. De certa forma, nota-se um avanço na valorização visual do patrimônio, no entanto, pode-se pensar em melhor qualificar estes mobiliários para que não se perca a apropriação deste bem pela população. A análise desenvolvida nessa pesquisa permitiu concluir que o Plano Diretor Urbano de Vitória, Lei 9.271 de 2018, apresenta importante avanço institucional e legal na preservação do patrimônio histórico, cultural e natural do município. No entanto, foram identificadas áreas que exigem maior atenção e aprofundamento nas políticas públicas urbanas. O PDU de 2018 demonstra estar alinhado com o arcabouço legal brasileiro, Constituição e Estatuto da Cidade, e com as recomendações internacionais, pois adota uma visão mais ampla e dinâmica do patrimônio que extrapola a simples proteção de bens tombados. De certa forma, a lei ela potencializa o centro histórico, com incentivos à preservação, conservação e restauro dos imóveis tombados, ao instituir a transferência de potencial construtivo integral para estes casos. Estes avanços trazem também grandes desafios e fragilidades. Dentre elas, podemos destacar a disputa entre a preservação do patrimônio, através dos institutos de tombamento, identificação e do inventário, com a dinâmica urbana contemporânea, que traz em si incentivos à diversidade de usos, além da transformação em sua essência. Avanços tímidos na diretriz de mobilidade frente a investimentos de requalificação física com o intuito de promover incentivos e apropriações, novos usos e ocupações, além da aplicação de instrumentos da política urbana do Estatuto da Cidade, dispostos como incentivos à preservação do patrimônio, que, apesar de existentes na legislação, ainda carecem de regulamentação, principalmente de outros instrumentos que venham a subsidiar a sua aplicação na prática. Dessa forma, a gente pode concluir que a legislação ela apresenta importantes avanços, mas traz em si também muitos desafios para criar e construir de forma efetiva
a gestão do patrimônio histórico, artístico e cultural e natural do município. Nossa apresentação, é importante pontuar algumas contribuições que o artigo trouxe ao tema. Do ponto de vista de debate metodológico, o estudo contribui ao propor e aplicar um conjunto de eixos analíticos para avaliação sistemática da legislação municipal. Este aparato pode servir de referência para análise de outros planos diretores no Brasil. Além disso, ao tratar do enfoque da sustentabilidade e qualidade urbana, a pesquisa demonstra que a gestão do patrimônio deve ser vista não apenas como um ato de conservação da memória, mas como um pilar essencial para a sustentabilidade urbana e a melhoria da qualidade de vida de seus habitantes. No direcionamento para políticas futuras, o artigo sugere que o plano diretor de Vitória alcance sua plena eficácia, sendo fundamental que se invista na aplicação dos instrumentos do Estatuto da Cidade, subsidiando avanços já alcançados. Além disso, aponta a necessidade de romper o comodismo do uso do transporte individual, com melhorias substanciais no transporte coletivo e criação de novos espaços dedicados ao pedestres e ciclistas, o que proporcionaria maior qualidade e mobilidade ativa no território do município. Contribuído para o debate, e essas são as nossas referências bibliográficas. Obrigada.